As Sagradas Escrituras, no livro de Deuteronômio, dando continuidade à exposição bíblica em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1, a partir do verso 19. Capítulo 1, a partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram à região montanhosa, e espiando a terra vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa, que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverias acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente, nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos. Porquanto perseverou em seguir ao Senhor, também contra mim se indignou o Senhor, por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão. E vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do mar Vermelho. Então respondestes e me disseste: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejeis
pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes. Assim fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos, subistes às montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Senhor, graças te damos por tua palavra, graças te damos pela oportunidade que o Senhor concede ao teu povo para ouvir a tua voz. Agora, Senhor, fala conosco nessa manhã de modo poderoso e gracioso. Torna conhecido o teu nome, exalta a tua glória, edifica a tua igreja, concede-nos a graça de vivermos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Sempre, como fruto da nossa realidade no mundo, nós vivemos uma tensão natural a essa vida. Na leitura das Institutas de João Calvino, nesse final de semana, com jovens, o livro 3, o parágrafo de 8 a 10, especialmente o 9, Calvino vai lidar exatamente como nós devemos viver nesse mundo e utilizar aquilo que o Senhor nos deu nessa vida. Tendo a consciência clara e exata de que nós, como cristãos, vivemos num mundo caído, tendo a consciência clara que esse mundo jaz no maligno, e que o nosso olhar e o nosso coração, ele está posto na vida futura, isto é, na vida eterna com o Senhor, na habitação com Ele por toda a eternidade. Calvino então diz, como eu posso viver sabendo que esse mundo é mau, e olhando para o céu, como eu me relaciono com aquilo que Deus nos tem dado? Então ele vai adiante e passa a nos ensinar, à luz da Escritura Sagrada, que essa tensão se resolve com o fato de você compreender a bondade de Deus em meio ao sofrimento, em meio à luta, o conforto que Ele traz ao seu povo em toda a caminhada, trazendo a sua bondade e a sua misericórdia para podermos passar por esse deserto, passar por esse caminho e ainda assim não perder o olhar na glória e ao mesmo tempo não ter um coração totalmente voltado para esse mundo. Esse mundo não é perfeito e nunca será perfeito nesse tempo em que vivemos, porque na sabedoria divina Deus faz exatamente assim para que o nosso coração não seja colocado nessa terra, para que a nossa esperança não esteja aqui, para que a nossa vida, a nossa perspectiva esteja além desse mundo. Mas a bondade dele, o cuidado dele nesse mundo, nos faz ter um relacionamento com as coisas dessa terra, de maneira que Deus é glorificado naquilo que fazemos, naquilo que temos e como usamos o que ele nos deu, sem perder de vista a eternidade. São duas coisas interessantes. Israel chega às margens da terra prometida, por uma região que não é a região que eles vão entrar exatamente por onde eles vão entrar na terra prometida. Eles vão chegar próximo à terra prometida, vão cometer esse pecado que o texto descreve, e eles vão fazer um caminho de volta até entrar por outra região, pelo Jordão, na terra prometida. O Senhor os fará andar 40 anos por causa desse pecado, fazendo andar pelo deserto até a entrada de novo na terra prometida. Israel cometeu grande pecado. O Senhor os condenou. E como o Senhor fez? Falando a Israel acerca do cuidado que ele tinha com Israel, da bondade dele no meio do deserto, que apesar do sofrimento, Deus os guardou, os protegeu, os guiou. E eles não tiveram seus olhos na esperança da terra futura. Amando e temendo esse mundo, resolveram ficar aqui. Resolveram não dar o passo e adiante
até a terra prometida. A narrativa que nós acabamos de ler, eu gostaria que você mantivesse o seu texto aberto comigo, por favor. A narrativa especificamente, você vai notar como que o texto escreve. Veja, no texto, especialmente no verso 19, quando começa o texto, não é? Veja a linguagem que Moisés utiliza. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto. Perceba o detalhe da linguagem utilizada por Moisés. O Senhor nos tirou de Horebe e nos fez andar por um deserto grande e terrível. Um deserto grande e terrível. 160 quilômetros de um platô sem água. Israel passou por ele. 160 quilômetros. Até chegar em Cades Barneia. Cades Barneia é um oásis com muitas fontes. Em torno, mais ou menos 90 quilômetros, mais ou menos 90 quilômetros do Mar Morto. Aproximadamente 90 quilômetros do Mar Morto. A imagem é mais ou menos essa. O Senhor os trouxe de Horebe, os fez passar por uma região sem água, 160 quilômetros, por uma região sem água, entraram e chegaram em Cades Barneia, como termina o verso 19, não é? Grande e terrível deserto que viste pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Esse caminho, e Cades Barneia, então, é o lugar onde você tem um oásis, muitas fontes e muitas águas, e o prazer de descansar por um tempo. Aquele era um tipo da entrada de Canaã. O deserto e o oásis no qual eles caminham. Eles partem de um lugar e chegam em Cades Barneia, mas a descrição do texto é um deserto selvagem. É interessante a ideia, porque o selvagem também aqui pode ser utilizado terrível e grande deserto. Porque essa é a linguagem do caminho que nós percorremos. Essa é a imagem da terra que nós vivemos. O Senhor nos guia por caminhos assim. Não é? Essa é a linguagem. Veja que na sequência, no verso 20, ele diz assim: então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti. Sobe e vocês vão possuí-la, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. É bem interessante como que o Senhor os avisa acerca dos perigos que ainda virão. Mas eles têm uma maneira de saber como Deus tratará dos problemas que ainda virão, pela maneira como tem tratado os problemas que já passaram. Vocês estavam no deserto e eu vos conduzi até Cades Barneia. Agora vocês vão possuir essa terra. Que terra? A terra que Deus te dá. A terra que Deus vai conceder a vocês. Não temam. Não se assustem. O Senhor já está dizendo que a terra que eles vão entrar é uma terra certamente de grande perigo. O deserto não é diferente da terra de Canaã. Eles vão entrar na terra de Canaã e vão perceber diretamente o sofrimento que será para possuir aquela terra. Eles vão se deparar com inimigos maiores, inimigos terríveis, não é? Agora, perceba, quando você olha para esse tipo de estrutura no texto sagrado, irmãos, a bondade de Deus se destaca no texto. O Senhor os guia por deserto selvagem. O Senhor os protege de todos os inimigos ao redor. O Senhor os guarda. A lembrança dos perigos que eles passaram deveria produzir no coração dele gratidão pela libertação que eles receberam. Mas não para aí.
para agravar o pecado de Israel, o descontentamento no seu coração, eles desejam voltar para o Egito. Que coisa impressionante. Eles desejam voltar de onde eles saíram. Eles haviam sido libertos daquela terra. Agora, perceba, o Senhor os libertou, os guiou, cuidou, protegeu e os fez chegar em tal região. Agora, diante do perigo da terra que eles estão vendo, eles resolvem voltar. E, consequentemente, não querem mais o governo de Moisés, o governo de Deus, guiando esse povo de volta para o Egito. A ação deles de voltar é porque eles não querem o governo de Deus. É interessante isso, porque essa é exatamente a luta da nossa alma. O governo do Senhor sobre nós implica que nós vivemos num mundo caído, de grande tribulação e sofrimento, e nós não aceitamos as doses dadas por Deus a cada um dos seus filhos no caminho até a terra prometida. E logo nós começamos a nos queixar. Para um ele dá uma dose, para outro ele dá outra dose, para uns passam por determinado sofrimento, outros passam por outro tipo de sofrimento, e eu começo a reclamar, eu começo a me queixar. E eu quero então sacudir essas algemas. Eu não quero esse governo. Eu quero ser governado por outro. Eu quero ser governado pelo meu coração. Eu quero ser governado pelos meus sentimentos. Eu quero guiar minha vida pelo deserto. Interessante. Eles olham e o Senhor mostra para eles assim: veja quão perto de Canaã vocês estão. Verso 20 e 21. Veja quão perto de Canaã vocês se encontram. O Senhor mostra o triunfo até aqui. E o Senhor diz: olha, a terra está diante de vocês. Possuam a terra. E o Senhor faz isso conosco. Veja, Ele nos concede uma vida nessa terra de sofrimento, de angústia, mas de cuidado, de proteção, de bondade, e nos faz olhar para o futuro. Entenda, sempre diante dos nossos olhos, nós precisamos estar com consciência, nós estamos à margem da terra prometida. Os nossos olhos têm que estar fitos naquela terra. Os nossos olhos têm que estar fitos na esperança que virá, para que a nossa alma não entre em colapso nesse mundo. Para que o tempo de alegria não nos torne capaz de desejar viver aqui e ser governado por esse mundo e desejar viver nesse mundo segundo os padrões desse mundo. Os meus olhos estão lá. Que cuidado de Deus. Mas isso nos mostra, irmãos, a ruína eterna dos hipócritas. Eles não estavam tão longe do reino de Deus, mas não entraram nele. Estavam tão perto, mas tão longe. Fisicamente estavam tão perto, mas o coração estava tão longe. Fisicamente muitos estão aqui, mas o coração está tão longe do Senhor. Muitos até vão se assentar à mesa, vão estar tão perto, mas tão longe do Senhor. Muitos vão contemplar o Evangelho. Muitos vão ouvir a glória do Evangelho. Muitos vão saber da bondade de Deus, mas vão estar tão longe do Senhor. Tão longe do Senhor. O Senhor, ainda na segunda parte do texto, por favor, ele vai estabelecer um princípio muito importante. Veja só, irmãos. Quem é a culpa? O texto vai explicar, então, veja só. Então, verso 22, então todos vós vos chegastes a mim e disseste:
mandemos homens diante de nós. É interessante que no livro de Números, no capítulo 13, verso 1 e 2, a narrativa vai contar, não é, que o Senhor dirigiu esses homens para espiar a terra. Agora nós somos informados que o Senhor fez isso a pedido do povo. Que o Senhor fez isso a pedido do povo. Essa informação não tinha sido dada em Números, porque não era interesse de Moisés naquele momento que essa fosse uma verdade revelada. Aqui agora, ele está tratando com o pecado do povo e diz: vocês pediram para vasculhar a terra. Como se fosse um ato de incredulidade. O Deus que os guiou de noite e de dia, os protegeu noite e dia, não sabia para onde eles estavam indo e como eles os guiaria até lá. Moisés vai dizer isso textualmente. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Interessante você pensar essa verdade associada com a mensagem do domingo passado acerca do governo que ele nos ensina a escolher. Foram eles que escolheram esses. Nos mande homens que possuam essa habilidade e possam ir até a terra e nos tragam. Eram homens que poderiam ter força para isso, mas eram incrédulos. Às vezes nós escolhemos governo segundo a aparência e não segundo o coração. Então nós sofremos as consequências, porque não há fé, não há esperança no Senhor. A confiança deles está no seu braço, e por isso eles então facilmente desistem, porque quando eles olham para a situação do mundo, eles não creem nas promessas de Deus. Deus disse: essa terra é sua. Então os inimigos tinham importância pequena nesse processo. A terra é sua. Na sequência do texto, por favor, veja o que o texto diz. Isto me pareceu bem, verso 23, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem, e foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Qual foi a confirmação deles? O que Deus havia dito: é terra que emana leite e mel. Essa terra foi dito antes mesmo deles chegarem próximo à terra. O que eles vão trazer? A informação da verdade. É terra que emana leite e mel. Eles disseram: a terra é boa. Essa terra que Deus nos dá é boa. É terra que está de acordo com aquilo que Deus falou. Interessante, o verso 24 descreve, não é? Eles trazem a informação segundo Deus havia dito a eles. A bênção que Deus havia prometido, ela é verdadeira. O que Deus havia dito é verdadeiro. Até mesmo os incrédulos, percebam, os 10 espias incrédulos, até eles disseram que o que Deus disse é verdade. Para o próprio juízo deles. Eles olharam para a terra e disseram: essa terra é boa, mas nós não queremos entrar nela. Jesus é bom, mas nós não queremos tê-lo como Salvador. A palavra de Deus é a verdade, mas eu quero me guiar por outros ensinamentos contrários à palavra de Deus. A comunhão dos santos é preciosa, mas eu prefiro a comunhão com os ímpios. A terra é boa,
mas eu não quero entrar nela. Que juízo, que constatação. Qual o perigo da nossa alma, então? O texto continua nesse relatório que eles trazem. Né? Eles trazem a consciência diante de Deus de que o que vai acontecer a partir daqui, o perigo dessa terra é maior do que a palavra de Deus. Os inimigos são maiores do que Deus. Por isso eu temo os inimigos e não temo a Deus. Ele diz assim, verso 26, porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Vós não quisestes subir. Entenda, vocês foram rebeldes contra a ordem do Senhor. E aí vem o verso 27. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai diante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito. Perceba, essa é a grande expectativa. Perceba, irmãos, o que Ele fez conosco no Egito é a prova do que Ele fará conosco na entrada da terra prometida. Murmuração e rebeldia são sinônimos. Porque quando você murmura contra a providência de Deus. Você não aceita o que Deus deu a você. Você não aceita o governo dele na sua vida. Você não aceita aquilo, a parte que cabe para você nessa terra. Por isso, muitas vezes, Calvino diz no texto que nós lemos, das Institutas, por isso, muitas vezes, o Senhor, por meio da infidelidade de um cônjuge, Ele mostrará que nós não devemos ter o nosso coração nas coisas desse mundo. Por meio da impiedade dos nossos filhos, Ele mostrará que a nossa esperança não está nessa terra. Por meio do sofrimento que Ele nos fará viver aqui, Ele vai mostrar que essa não é a nossa terra. E Ele guardará o nosso coração no meio da traição, no meio da infidelidade, no meio da morte. E nos trará de volta um pensamento objetivo do que Ele já fez por nós. Isso é algo que nos traz o conceito claro da obra do Evangelho de Cristo, algo que nós precisamos ter em nossa mente muito claramente. O que Deus já fez por nós em Cristo é a segurança daquilo que acontecerá no futuro. O que nós vamos temer, irmãos? Se nós estamos em Cristo e Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita do Pai, o que nós devemos temer se a vitória dele já foi plenamente manifestada? E a imagem do cativeiro é a imagem da plena libertação. Jesus Cristo entrou no cativeiro, passou 3 dias nele e foi liberto no 3º dia, ressuscitando dentre os mortos, tirando o seu povo da escravidão. Israel passou 400 anos no cativeiro. E Deus os tira de lá com mão poderosa.
o que eles viram, o que eles ouviram, o que a palavra de Deus nos ensina sobre a obra de Cristo, deveria, no meio do medo e da tribulação desse mundo, trazer paz ao nosso coração. Porque aquele que começou a grande obra há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, até o dia final. Só que quando você perde de vista isso, até mesmo a salvação é visto como mal. Quantos vão dizer, como Israel disse, quando eu estava no Egito, eu tinha o que comer. Ora, depois que eu me tornei um cristão, eu tenho passado por tantas tribulações, eu tenho passado por tanta angústia, era melhor quando eu estava lá. Então eu começo a ter saudade da comida do Egito. Eu começo a ter saudade das festas do Egito. Eu começo a ter saudade das companhias do Egito. E a bondade de Deus se transforma em ódio. Deus nos odeia, porque nos tirou de lá para nos matar aqui. Um puritano do século XVII, escrevendo sobre os atributos de Deus, ele trata sobre, especialmente, a doutrina do ser de Deus, especialmente sobre o que é Deus. Quando ele lida com a ideia do ateísmo, ele diz, uma forma de ateísmo muito clara é o ateísmo da providência. É quando você nega o governo de Deus, é quando você não vê a bondade de Deus nos seus atos. Quando ele deu a Adão e Eva um jardim e árvores para poder usufruir de todas elas, e ele não deu uma única árvore para não comer, uma única árvore. Eu passo a dizer, Deus não me deu essa árvore para comer, porque Ele não é bom, Ele não quer o meu bem. Nós passamos a olhar para aquilo que nos daria vida como algo que nos dará sabedoria, ou melhor, aquilo que pode nos matar, como a desobediência, nós olhamos como algo que vai nos dar vida, liberdade. E nós invertemos todo o ser de Deus. A bondade passa a ser malignidade, o amor agora é ódio, a salvação passa a ser destruição. Israel entra em colapso, e Moisés vai expor isso com muita clareza no texto. O verso 30 diz, o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco. Ele vai usar o passado, diante de vossos olhos no Egito. Segundo tudo o que Ele fez no Egito, Ele pelejará por vós. Ele já demonstrou isso. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor, vosso Deus. Ele libertou vocês, Ele tem guiado vocês, mas nem por isso vocês têm confiado nele. O que exatamente está diante dos nossos olhos, irmãos? É impossível agradar a Deus se nós não cremos no seu nome e na sua obra. Tudo se resume a essa frase, toda essa história se resume a esse pensamento no fim. Verso 32, mas nem por isso cresces no Senhor, vosso Deus. Para que tudo isso? Para que vocês creiam no seu nome. Porque se vocês crerem no seu nome, vocês têm a vida eterna. De noite, de dia,
na libertação, o Senhor tem estado convosco. Nunca os desamparou. Não temas. Isso seria suficiente no verso 29 para acalmar o tumulto todo. Não temas. Deus está convosco. Não temas. Deus tirou vocês da morte. Não temam. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não temam. O mundo vem contra vocês, não temam. Jesus Cristo venceu o mundo. O diabo se levanta contra nós, não temam. Jesus Cristo destruiu o diabo na cruz do Calvário. Não temam. O nosso pecado quer nos destruir. Jesus Cristo venceu, destruindo o pecado, morrendo pela nossa culpa, levando a nossa culpa, perdoando o nosso pecado. Não temam. Quando perdemos os olhos daquilo que foi feito pelo Senhor e naquilo que nós conquistamos nele, na esperança futura, o mundo passa a ser um grande inimigo nosso, que ao invés de fugirmos para Deus, nós corremos para o mundo em busca de consolo. E lá nós encontramos a total destruição da nossa vida. Moisés acrescenta culpa em cima de culpa, mostrando a bondade e o cuidado de Deus, e agravando a decisão que eles estão tomando aqui e agora. Como é difícil, irmãos. O coração deles, os corações foram endurecidos exatamente no dia da tentação. Deus havia dito isso. O coração deles se endureceu. Eles viram e não creram. Eles ouviram e não creram. Interessante que agora eles se rebelam contra Deus. O Deus que foi misericordioso para com eles. Eles são culpados por não fazerem aquilo que Deus ordenou. E o que é intrigante é pensar o cuidado que eles tinham com as gerações seguintes foi a causa deles terem, segundo o argumento deles, dado as costas ao Senhor. E as palavras de Deus são exatamente o oposto. Acompanhem comigo o texto, no verso 34. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor, por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Até o próprio Moisés, no meio de uma geração ímpia, incrédula, não entrou na terra prometida. Por que Moisés não entrou? Porque o pecado contínuo do povo, a murmuração contínua do povo, levou Moisés à incredulidade, não glorificando a Deus como deveria. Ordenado por Deus a falar a pedra, ele fere a pedra 2 vezes, não glorificando a Deus como ele havia ordenado. Sendo incrédulo, não exaltando ao Senhor diante dos homens. Veja que isso contamina todos. E de maneira assombrosa, o Senhor vai fazer com que outro assuma a posição para entrar na terra. Veja o texto. Também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E é interessante isso. Perceba que Moisés e Josué
Deus é a nossa salvação, ou Deus é a salvação. Então não foi Moisés, não foi homem algum que o fez, foi o Senhor. Foi Ele que tirou, foi Ele quem conduziu, foi Ele quem protegeu. Ele os fará entrar na terra. Josué é aquele que fará o povo entrar na terra prometida. Ele é o tipo de Cristo. Ele é aquele que levará o povo ao descanso. É por isso que ainda Josué, sendo um tipo de Cristo, obviamente não é o próprio Cristo. A ponto de Hebreus, no capítulo 4, verso 7 até o 9, o texto vai dizer: se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria acerca de outro dia. Nem mesmo Josué, que conduziu o povo à terra prometida, concedeu descanso que só Cristo podia dar. Porque apontava exatamente para a gloriosa obra do Evangelho. A vitória de Cristo na cruz do Calvário, vencendo os inimigos de Deus, e aqueles que creem no Senhor entram no descanso. Hebreus 4, verso 2 e 3, ele vai dizer: todos, e nós que cremos no Evangelho, todos nós que cremos, entramos no descanso. Agora, eles não entram porque foram incrédulos, como o texto diz. Eles viram tudo e não creram. Eles ouviram tudo e não creram. E não entraram no descanso. Os que creem são a esses que entram no descanso de Deus. Acontece que no momento em que Deus revela o seu cuidado com o seu povo, a grande ênfase de Deus é: esse povo é aquele que eu ando no meio deles. Essa é a diferença. Israel já aprendeu isso. Moisés já ensinou isso ao povo com muita clareza. A diferença de Israel para as nações da terra é que Deus anda no meio do povo de Israel. Se Deus não está no vosso meio, certamente vocês não pertencem ao Senhor. Se Deus não anda conosco, Deus não é o nosso Deus. Essa é a linguagem apropriada para compreender isso, porque mesmo Israel agora, depois da punição que Deus trará sobre ele, veja a sequência do texto, por favor. Ele diz assim: e vossos meninos de quem disseste, por presa serão, e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão. E a eles darei a terra, e eles a possuirão. Esses vão herdar a terra, não vocês. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondeste-me e disseste: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos segundo tudo que nos ordenou o Senhor. Veja, o Senhor já havia ordenado, não há saída, não há esperança. Vocês pecaram contra o Senhor, agora vocês vão voltar por esse caminho. Israel diz: pecamos, nós vamos pelejar agora, nós vamos lutar contra eles. O Senhor diz assim: vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós. Porque eu não estou no meio de vós. O Senhor não estava com eles. Não subam, porque não é a vossa força que vai destruir os inimigos. Não é a vossa habilidade de guerra que vai destruir os inimigos. Vocês vão vencer, porque eu estou convosco. Os inimigos estão diante deles, eles são numerosos, eles são gigantes, eles são poderosos. Mas eu já mostrei a vocês que se eu estou convosco, todos os seus inimigos serão destruídos. Mas se eu não estou, vocês podem se armar, ir à guerra, e vocês não vão vencer a guerra. O que vence o mundo é a fé. Crer no Senhor e na sua obra. E acontece aquilo que o texto a história já nos contou. Foram rebeldes, presunçosos, e subiram as montanhas. Só que eles foram perseguidos.
e foram derrotados, perseguidos como as abelhas, diz o texto. Como fazem as abelhas. Derrotaram vocês desde Seir até Ormã. Tornai-vos, pois, ele diz assim no último verso 45, tornaste-vos, pois, e choraste perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. O Senhor não deu atenção às suas palavras. Ora, se não há incredulidade, que outro inimigo pode nos separar de Deus? Se não cremos nele, não confiamos nele, qualquer outro inimigo nos destruirá. Mas se cremos nele, confiamos nele, nenhum outro inimigo poderá nos destruir. Esse é o grande ponto da caminhada cristã. Nós já fomos libertos pelo Senhor e rumamos à terra prometida. O sofrimento, o deserto, a angústia, as perdas, os prejuízos que nós temos nessa caminhada precisam ser vistos dessa forma, como instrumentos de Deus para nos fazer ter os nossos olhos na glória e não ter a nossa esperança nessa terra. Mas a bondade de Deus, o cuidado dele, e nos livrar e nos cuidar do meio dessa terra e desse deserto, não deve nos fazer amar esse mundo a ponto de nos esquecermos da glória eterna. Nem mesmo de temermos os inimigos que se levantam contra nós. Não há nada mais terrível do que a incredulidade. Se os nossos pecados já foram perdoados pelo Senhor, você pode ter certeza disso, irmãos. Não há inimigo que possa nos destruir. A imagem é mais ou menos assim. Deus colocou uma terra diante dos olhos de Israel e disse: tomai a terra, possuam a terra. Israel hesitou em fazer o que Deus mandou. E eles então resolveram esperar na sabedoria humana, não na palavra de Deus. O que foi produzido nisso? Incredulidade. O que a incredulidade produz? As bênçãos de Deus já não são mais as nossas bênçãos. E o que mais a incredulidade produz? Rebelião. E o que a rebelião produz? Derrota. Alienação de Deus. Eu não estou no vosso meio. Está diante de nós a verdade. Está diante de nós o Evangelho do Senhor. Está diante de nós a obra de Cristo, a redenção do Evangelho. Está diante de nós a graça de Deus, que destruiu todos os nossos inimigos. Então você agora tem diante dos seus olhos o chamado do Senhor: possua a terra. Creia no Senhor, confia nele, espera nele. Mas se você hesitar em fazê-lo, você vai então voltar de novo para o caminho da sabedoria humana. Você vai encontrar em você mesmo a saída para a angústia da sua alma. Então você vai sucumbir no meio do temor. E Moisés diz: não temam. E o temor vai tomar conta do seu coração. A incredulidade vai assumir a forma mais cruel. E todas as bênçãos que Deus em Cristo conquistou já não são suas. Você se rebelou contra a bondade dele. Você se rebelou contra a providência divina. Você se rebelou contra o cuidado dele. Então você vai ser derrotado. Mas a tua derrota pode ser a tua aparente vitória. Esse mundo te dará as boas-vindas. E por algum tempo
você vai usufruir da felicidade iníqua dessa terra. Até você descobrir que Deus não está contigo. E se Deus não está contigo, você vai subir contra os teus inimigos e você vai ser derrotado. Contra o diabo, você vai ser derrotado. Contra o mundo, você vai ser derrotado. Contra a carne, você vai ser derrotado. Mas se o Senhor está contigo, não há quem possa nos deter. Nada poderá nos deter. Paulo chega a dizer a seguinte verdade na carta aos Romanos: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada poderá nos separar. O argumento de Paulo inicia dizendo: se Deus é por nós. Como se Deus é por nós? Versos anteriores: a quem ele predestinou, esse justificou, e a quem justificou, a esse chamou, e a quem chamou, glorificou. De eternidade a eternidade nós estamos seguros em Cristo. Então vem a pergunta, que não é uma condicional, não é se Deus é por nós condicional, é tendo em vista que Deus é por nós, quem será contra nós? Nem morte, nem vida, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Nada poderá destruir o povo de Deus, os que estão em Cristo Jesus. Porque Ele está no nosso meio. Mas se não está, rebelião, incredulidade, desobediência, murmuração e destruição são os passos daqueles que andam sem Cristo. Está diante de vocês hoje, diante daqueles que estão conosco aqui agora. A palavra foi pregada. Pouco tempo ela será dramatizada na ceia do Senhor. Estamos aqui dizendo a vocês o que Ele fez por nós. Creiam e sejam salvos. Mas se não, certamente os teus inimigos te encontrarão e destruirão completamente. Vamos à presença dEle em oração mais uma vez, irmãos. Te damos graças, Senhor, por Tua palavra e pela oportunidade de ouvirmos o Evangelho do Senhor e colocarmos a nossa esperança, a nossa confiança em Ti e lembrarmos tão grande bênção que o Senhor nos tem dado. Agora, Senhor, reconhecemos que a nossa inclinação, nosso coração é soberbo, é vaidoso. Ajuda-nos, ó Deus, a termos o nosso coração quebrantado por Ti, para que a nossa esperança seja o Senhor tão somente, e que possamos ter um coração grato por tudo que o Senhor nos tem dado nessa vida, até mesmo as dores mais profundas na alma, e termos os nossos olhos, Senhor, voltados completamente
para aquilo que o Senhor já fez e para aquilo que o Senhor fará por nós em Cristo Jesus, aquele que completou toda a obra em nosso lugar. Enche-nos de esperança nessa manhã e traz salvação àqueles que nos escutam nessa manhã também. Em nome de Jesus. Amém.